Ó, questão 11. A trajetória orbital elíptica de um satélite mostrada no desenho e os pontos P e Q. Os pontos P e Q são as distâncias extremas que o satélite pode chegar em relação à Terra. As alternativas abaixo apresentam afirmações a respeito. Assinale a alternativa correta. Está tudo relacionado à energia potencial gravitacional, não é? Também força. Ah, eu vi mesmo aqui, beleza. Ou força gravitacional. A força gravitacional de atração entre corpos é a constante gravitacional, a massa dos elementos dividido pela distância ao quadrado. Então, no ponto P, nós temos a menor distância. As massas, a constante gravitacional e as massas vão ser as mesmas. Só que no ponto P, nós temos a menor distância. Isso implica, né, na maior força gravitacional e, consequentemente, na energia potencial gravitacional maior. Então, a energia potencial gravitacional do satélite é máxima no ponto P. Resposta aqui é a letra A. Tá? O próximo aqui. Processos adiabáticos na atmosfera. O que é um processo adiabático? É aquele que não há troca de calor, não ganha nem recebe calor de alguma fonte externa. São característicos de grandes porções de ar, com dimensões que vão desde algumas dezenas de metros até vários quilômetros. As medidas mostram que a temperatura de uma porção grande de ar seco diminui cerca de 10 graus. Diminui 10 graus para o decréscimo de pressão correspondente à elevação de 1 km de altitude. Uma grande porção de ar seco, inicialmente a T0, se expande adiabaticamente enquanto se eleva pela encosta de uma montanha em uma distância vertical h. Sinale a alternativa correta. Então, vai diminuir 10 graus, né, se eu levantar 1 km. Certo? Então, todos aqui, todas as alternativas estão com 1 km. Então, menos 10 daria menos 20. Então, a letra A está errada. 10 menos 10 daria 0. Está errada. Menos 25 menos 10 daria menos 35. Está errado. E olha a letra D. Menos 25 menos 10 menos 35. Letra D, correta. Então, vamos lá. Ó, um estudante percebe um prédio, uma sombra de 30 metros. No mesmo instante, uma casa de 2,5 metros projeta uma sombra de 50 centímetros. Então, vamos lá. Ó. A gente coloca as alturas das sombras. 30 metros, 0,5 metros. Aqui é a altura que eu não sei, né? A altura do prédio. E aqui como é que fala? A altura do muro, 2,5. Então, 30 vezes 2,5, multiplicar em cruz, né? Vai dar 75 é igual a 0,5 H. Então, a altura do prédio, 75 por meio, vai dar 150 metros. 150 metros.
Deu para pegar? Deu sim, tranquilo. Essa era mais fácil. Essa aqui, vejam só. Um pedaço de latão com capacidade térmica 1 caloria possui temperatura inicial de 100 graus. Ele é submerso em certa quantidade de água que possui capacidade térmica 9 por grau Celsius, temperatura inicial de 20. Assumindo que todo calor cedido é absorvido, qual a temperatura final? Essa aqui, vamos tentar resolver por somatório de calor é igual a zero. Deu a capacidade térmica. A capacidade térmica é calor por ΔT. Então, calor é a capacidade térmica vezes o ΔT. Lembrando que ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Então vamos lá. Então vai ser o Q do latão mais o Q da água igual a zero. Do latão, a capacidade térmica dele 1 vezes o ΔT, que é a temperatura final que eu quero calcular, menos a inicial, que é 100. Mais o da água, que a capacidade térmica é 9, vezes o ΔT, que é a temperatura final que eu quero calcular, menos a inicial, que é 20, igual a zero. Então vai ficar TF menos 100 mais 9 TF menos 9 vezes 20, 180, é igual a zero. Então TF mais 9 TF vai dar 10 TF, menos 100 menos 180 dá menos 280. Passa para o outro lado, 280. TF é igual a 28 graus Celsius. 28 graus Celsius, letra A. 15. O engenheiro deseja, ao projetar a construção de uma ponte, necessita definir a largura da junta de dilatação, que são espaços deixados entre as lajes de concreto, para que elas possam dilatar e contrair sob o efeito de alterações climáticas, sem danificar sua estrutura. Sabendo que a variação do comprimento de cada laje é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial, a variação de temperatura e ao coeficiente de dilatação linear, o engenheiro decide criar juntas com 1 centímetro de largura. Sabendo ainda que a laje possui 20 metros de comprimento, o coeficiente de dilatação 10 vezes 10 a menos 6, a variação máxima de temperatura que essa ponte suportará, lembrar lá das aulas de dilatação linear, ΔL, L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é o que a junta vai dilatar, pode dilatar, né? 1 centímetro, isso aqui em metros, eu divido por 100, vai dar 1 vezes 10 a menos 2. Então vai ter 1 vezes 10 a menos 2, que é o que pode dilatar. L0 é o comprimento da laje, 20 metros. O alfa, 10 vezes 10 a menos 6. E o ΔT está aqui. Então, beleza. Então, ΔT vai ser 1 vezes 10 a menos 2. 20 vezes 10 dá 200. Dividido por 200 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é o meu ΔT. Tá? Aqui 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, né? Isso aqui, ó, é 2. Deixa eu melhorar isso aqui. 200 vezes 10 a menos 6, a gente pode andar 2 para a esquerda e aumentar. Isso aqui é 2 vezes 10 a menos 4. Então, 1 dividido por 2, meu ΔT vai dar 1 dividido por 2 dá 0,5. Menos 2 menos 4 é menos 2 mais 4. Então vai dar vezes 10 ao quadrado. O ΔT é de
50 graus Celsius. Letra B. Tá? E a 16, em 1865, James Clerk Maxwell descobriu que a frequência F, que indica a cor da luz multiplicada pelo seu comprimento de onda lambda, mantém uma relação constante, conhecida como velocidade da luz. Em equações, sua descoberta pode ser escrita como lambda F é igual a C. Ao pôr do sol, as frequências visíveis que formam a luz solar podem ser analisadas da seguinte maneira. Frequências mais altas são espalhadas principalmente pelo nitrogênio e oxigênio da atmosfera. E as frequências mais baixas são espalhadas em uma proporção de 10 vezes menor do que as frequências altas. Assinale a alternativa correta. Então, se eu aumentar a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência é igual a C. O C é uma constante, que é a velocidade da luz. Então, se o lambda aumenta, a frequência diminui. Se a frequência aumenta, consequentemente o lambda diminui. As frequências mais baixas, analisando as afirmativas aí, né? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Quem mais está falando? As frequências mais altas são espalhadas principalmente pelo... Então, frequências mais altas... Tá, então as frequências mais altas são mais espalhadas. Por quê? Ó, as frequências mais baixas são espalhadas em uma proporção 10 vezes menor. Beleza. Deu para entender? Ó, as mais altas são mais espalhadas. Então vamos lá, as frequências baixas e comprimento de frequência baixa, comprimento de onda maior, ok? São de ondas mais espalhadas? Não. Tá? A frequência baixa, né, espalha menos. Frequência baixa, comprimento de onda menor? Não, está errado. Se a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. Então, essa aqui está errada. Letra C. As frequências baixas e comprimento de onda menor? Não pode. Frequência baixa, o comprimento de onda é maior. Então, sobrou a letra D. As frequências baixas e comprimento de onda maior são as menos espalhadas. Tá certo. Frequências baixas são espalhadas em uma proporção 10 vezes menor que as altas. Então, letra D. Vamos lá. 17 e 18. A lei Snell-Descartes relaciona ângulos de incidência e de refração com os índices de refração N1 e N2 dos meios N2. 160, 145, sendo o meio 1 o ar índice de refração 1, o meio 2 um meio com refração N2, e sabendo que o ângulo é 30 graus, está aqui. O ângulo entre o raio refletido e o refratado vai ser... Então, beleza. Então, se aqui é 30, aqui é 60. Né? O refletido aqui é 60. E aqui é 30. Beleza. Eu preciso achar esse ângulo alfa aqui. Aí vamos usar a lei de Snell, né? N1 vezes seno de θ1 é igual a... Ele mesmo entrega a resposta. Mas eu vou falar para vocês o que eu pensei aqui. Olha só como o exercício entrega a resposta. O N1 é 1. Seno de θ1 seno de 60 aqui, ó. Tá? Raiz de 3 sobre 2. O N2 está aqui. Raiz de 3, assim, né? Como é que eu vou pôr? Raiz de 3, raiz de 2.
certo? Vezes o seno de θ2, tá? Beleza? Beleza? Beleza. Então vamos achar o seno de θ2. Ó. O seno de θ2 vai ser raiz de 2. Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Vai ser raiz de 2, né? Vezes raiz de 3. Dividido, esse aqui passa dividido. Dividido por 2 raiz de 3. Olha só. Seno de θ2. Eu vou cortar aqui. Vai sobrar raiz de 2 sobre 2. Olha! Raiz de 2 sobre 2. Não é? Que coincidência! Nossa. Então, meu θ2 é igual a 45 graus. Então, o alfa aqui, ó, 45 graus. Se ali é 45, o resto aqui é 45 graus. Então, desse daqui até esse daqui, ó, eu tenho 75 graus, resposta letra C. De cara, pessoal, eu já percebi que, olha só, pelas informações que ele deu, ó, ele já deu o seno de 60, porque você ia usar aqui. E deu o seno de 45. Para que ele deu o seno de 45? Porque vai aparecer em algum lugar. Então só podia ser aqui. Ó. O alfa só podia ser 45. Se é 45 aqui, 45 aqui. Mais 30, 75. Eu não precisava nem ter usado isso aqui. Ele mesmo já se entregou. Beleza? Né? Tem que ficar esperto. É muita interpretação, né? É, só ficar esperto aqui que nesse PAS aí vocês têm condições de ir muito bem. Vamos ver a 18. Os diagramas de fase do substância X e Y são indicados nas figuras abaixo. Com base nesses diagramas, indica o estado físico, sólido, líquido ou gasoso, que cada uma das substâncias apresenta quando submetida a uma pressão de 2 atm. Tá vendo aqui, ó? Nossa, ficou pequenininho, né? O 2 está aqui, ó. 2 atm. 2 atm. A substância X, 2 a 2 atm, né, se vocês observarem, ela é predominantemente sólida, tá? E a substância Y, a 2 atm, vendo? Ela é mais predominantemente líquida. Essa questão aqui, vamos ver, a X líquida, não. X sólida, ok. Y sólida, não. A melhor resposta aqui é letra A. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. 2 atm e 0 graus. Olha só, eu vacilei aqui, ó. 0 graus está aqui. Então, agora dá para ver, ó. Substância X é sólida. 2 atm e 0 graus, ó, dá bem aqui, ó. Por isso que a substância Y aqui não dá para ser o predominante, né? Eu tava achando que era o predominante, por isso que eu vi aqui, ó. 0 graus. Então, 2 e 0 tá aqui, sólida. 2 e 0 está aqui, líquida. Resposta, letra A. 19. A velocidade do som se propagar em diferentes meios é no ar 340, na água 1482, no alumínio 6420. Suponha que uma onda sonora propagando-se no ar com frequência de 4.000 Hz que penetre na sequência na água e no alumínio, assinale a alternativa correta.
O comprimento da onda sonora é para analisar com relação ao comprimento de onda, né? Ao passar do ar para a água, o período vai diminuir? Quando ela troca de meio, pessoal, a frequência não muda. A frequência é igual. Não muda. Então, se a frequência não muda, T não muda também. Então, o período não diminui. O comprimento da onda sonora propagando-se no ar será maior do que quando ela se propagar na água. Ó, velocidade é lambda vezes F. Certo? Então, se a frequência é igual, frequência é velocidade por lambda. Então, beleza. Quando eu aumento a velocidade, o comprimento de onda vai aumentar. Então, vamos ver. O comprimento da onda sonora propagando-se no ar será maior do que quando propagar na água? Não. Porque, se a frequência é a mesma, vai ficar tipo V1 por lambda 1 é igual a V2 por lambda 2. Se eu aumentar a velocidade, eu preciso aumentar o comprimento de onda para manter a proporção que é a frequência. Então, não pode. Ao passar do ar para o alumínio, a frequência da onda aumentará? Não, gente, não muda. A frequência não muda. Olha a letra D. O comprimento da onda sonora propagando-se no ar será menor do que quanto propagar na água e no alumínio? Beleza, por quê? No ar a velocidade é menor, então o comprimento de onda é menor. Quando aumenta a velocidade, aumenta o comprimento de onda para manter a frequência constante. Por isso que a resposta é a letra D. Tá? E o 20, após examinar os olhos de dois pacientes X e Y, o oftalmologista apresenta suas conclusões a respeito da formação de imagem nos olhos de cada um deles, na forma de diagramas esquemáticos, como mostrado na figura. Tem aqui o paciente X e o paciente Y. Então, olha só, o paciente X, os raios, quando eles passam pelo cristalino aqui, eles divergem. E o paciente Y, os raios convergem. Então, o paciente X deve usar lentes divergentes e o paciente Y convergentes. Resposta letra C. Bem tranquilo também.